Boa tarde, me chamo Leonardo e hoje apresentarei o trabalho Avaliação da influência da ação de antiespumante e da pressão na interface gás-óleo, na qual sou aluno de iniciação científica. Estes são os tópicos que serão abordados no começo da apresentação. O petróleo produzido passa por um tratamento inicial em um separador trifásico com o intuito de dissociar as fases água, óleo e gás. No entanto, devido à diferença de pressão que o fluxo é submetido ao entrar nesse equipamento, a formação de espuma tende a ocorrer, o que é prejudicial visto o volume que ela ocupa dentro do separador. Assim, utilizam-se formulações conhecidas como anti-espumante, que têm a habilidade de prevenir a formação de espuma, e os desespumantes, que têm a habilidade de quebrar a espuma se ela for eventualmente formada. A maioria das formulações comercializadas apresentam as duas propriedades mencionadas. Sendo assim, a distinção entre esses dois termos acaba sendo ignorada, e o termo mais utilizado, inclusive comercialmente, é o termo antiespumante. Utilizarei este termo durante a apresentação quando mencionar essas formulações. Neste sentido, a quantificação das propriedades interfaciais em sistemas em que os antiespumantes estão presentes torna-se uma tarefa muito importante, vistos os resultados que são observados em campo. O tensômetro da gota pendente permite a obtenção do valor de tensão interfacial por meio de uma gota gerada, e esta por sua vez é parametrizada com o auxílio da câmara que o equipamento contém. Esta gota obedece à equação de Young-Laplace. O equipamento, no entanto, calcula o valor de tensão interfacial por meio da relação presente na figura 4, sendo Δρ a diferença de densidade entre a gota e o meio externo, g, uma constante que é a aceleração da gravidade, r0, o raio máximo da gota, e beta, um parâmetro conhecido como fator de forma que o próprio equipamento também calcula. Outro parâmetro muito importante diz respeito ao módulo de viscoelasticidade, que é a soma da contribuição do módulo elástico e do módulo viscoso. O tensômetro, por sua vez, calcula este parâmetro com base numa função senoidal utilizada, tendo esta o número de senoides e período definidos pelo seu usuário. Bom, nesse sentido, o objetivo deste trabalho é a avaliação do método da gota pendente para a quantificação das propriedades viscoelásticas do petróleo na presença e na ausência de aditivo antiespumante à base de polidimetilsiloxano, na pressão atmosférica e também nas pressões de 5, 10 e 20 bar utilizando gás de nitrogênio e 20 e 10 bar utilizando dióxido de carbono. Comentando um pouco a respeito da caracterização, duas amostras de petróleo foram analisadas até o momento, e denominadas petróleo 1 e 2. Determinamos o teor de água dessas amostras pelo método de Cauchy-Fischer, que constitui-se de uma titulação potenciométrica entre o reagente de Cauchy-Fischer e a amostra a ser analisada, e ao final dessa titulação, o próprio equipamento retorna o teor de água em base percentual. Também determinamos o valor de viscosidade dinâmica dessas amostras no intervalo entre 25 e 45 graus Celsius com o emprego do reômetro. Além disso, também obtivemos o valor de densidade das amostras com o emprego do densímetro digital em diferentes temperaturas. Com base nas variáveis de viscosidade dinâmica e de densidade, determinamos o valor de viscosidade cinemática para as amostras em diferentes temperaturas. Além disso, também conseguimos determinar a temperatura para as amostras de petróleo 1 e 2 em que essas amostras possuem a mesma viscosidade cinemática. O preparo das amostras tem início com a pesagem das mesmas, com auxílio da balança digital. Em seguida ocorre a adição de um antiespumante de modo que a concentração final seja de 30 ppm. Duas formulações estão sendo utilizadas nesse projeto, sendo uma de alto teor de silício e outra de baixo teor de silício. Em seguida ocorre a agitação magnética com auxílio de uma placa por 10 minutos e assim a amostra introduzida na célula de pressão. A pressão de trabalho pode ser selecionada com o uso deste acessório, que permite o controle da pressão no interior da célula. E por fim, prossegue-se com a análise do tensômetro da gota pendente. As análises realizadas na pressão atmosférica diferem apenas por não possuírem essas duas etapas, visto que a célula de pressão não é utilizada.
A respeito dos parâmetros utilizados durante as análises no tensômetro da gota pendente, o volume inicial de gota é de 8 microlitros para as análises com pressão e 9 microlitros para as análises sem pressão. Esses volumes estão relacionados ao fato de que uma gota muito pequena pode proporcionar erros na medida da tensão. Por outro lado, um volume muito grande pode fazer com que a gota caia durante a análise, principalmente quando empregamos a função senoidal. O período de estabilização da gota é de 1 hora e tem o objetivo de fazer com que o valor da tensão esteja constante antes de utilizarmos a função senoidal. As análises são realizadas em função da área da gota com uma amplitude de 10%, ou seja, quando submetemos a função senoidal, a área da gota será variada em 10%. Utilizamos o período de 50, 40, 30, 20 e 15 segundos, e além disso, utilizamos 20 senoides em cada um desses períodos. Ao final da análise, o próprio software do equipamento calcula e retorna o valor de tensão interfacial e do módulo de viscoelasticidade para cada um dos períodos empregados. A nível de curiosidade, aqui nós temos o acessório que comporta a seringa e a agulha. Este acessório é, por sua vez, introduzido na célula de pressão para a realização das análises com pressão. Na tabela 1, nós podemos observar os valores de densidade em diferentes temperaturas para as duas amostras, bem como a porcentagem de água calculada a 25 graus Celsius. Vale salientar que para a amostra de petróleo 1, nós temos o valor de densidade a 44,2 graus Celsius e para a amostra de petróleo 2, nós temos o valor da densidade a 75,8 graus Celsius por ser referente à isoviscosidade cinemática dessas amostras a uma viscosidade de 18 cm. Na tabela 2, nós podemos observar os valores de tensão e módulo para as amostras de petróleo 1 na pressão atmosférica. No branco, nós podemos observar que os valores de módulo para os diferentes períodos empregados foi menor que 1. Para as amostras de alto e baixo teor de silício, nós temos um módulo maior que 1. A amostra de petróleo 2 apresentou uma tendência similar. Isso está relacionado ao fato de que as amostras de petróleo puro não apresentam propriedade viscoelástica. Por sua vez, a adição de antiespumante aumenta o valor de módulo elástico, visto que as amostras de antiespumante apresentam propriedade viscoelástica. As análises com pressão foram conduzidas apenas para a amostra de petróleo 2, por ser um óleo predominantemente asfaltênico. Nesse sentido, nós gostaríamos de observar a influência da pressão com óleo que tem essas características. Na tabela 4, nós podemos observar os valores de pressão utilizado com o gás nitrogênio, sendo um gás inerte, na temperatura de 75,8 graus Celsius. De igual modo, nós podemos observar que o valor de módulo é menor que 1. Com base na amostra de alto teor de silício, nós podemos observar que o aumento da pressão faz com que ocorra a redução do módulo de viscoelasticidade. E para a amostra de baixo teor de silício, nós podemos também observar uma tendência parecida. Isto está relacionado ao fato de que, com o aumento da pressão, ocorre uma maior adsorção do gás utilizado na superfície do líquido. Com isso, os valores de tensão e de módulo tendem a decrescer com o aumento da pressão. As amostras de petróleo 2 utilizando dióxido de carbono como gás apresentaram uma tendência similar à já observada. O branco possuiu um valor de módulo viscoelástico menor que 1 nas duas pressões utilizadas e também nos diferentes períodos empregados, enquanto que a amostra de alto teor de silício e de baixo teor de silício apresentou um ligeiro aumento no módulo de viscoelasticidade. Para a amostra de alto teor de silício, a pressão de 20 bar demonstrou um valor de módulo maior do que para a pressão de 10 bar, enquanto que para a amostra de baixo teor de silício, nós podemos observar um aumento da tensão interfacial e do módulo viscoelástico com o decréscimo da pressão. Podemos concluir então que o tensômetro da gota pendente Tracker possibilitou a obtenção das propriedades viscoelásticas das amostras com e sem a presença de antiespumante. A variação de módulo viscoelástico pode indicar a modificação do arranjo estrutural na superfície líquida do petróleo.
como sugestão, análise para amostras de petróleo 2 com gás metano e análises para amostras de petróleo 1 em pressões superiores atmosféricas, para assim comparar esses resultados com a amostra de petróleo 2. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado.